Eu sou a Josiana Rodrigues e hoje eu vou apresentar o seminário falando de um artigo intitulado Redes de Cooperação Solidárias e Inovações Financeiras em Territórios de Pesca. Este trabalho foi solicitado pelos professores da disciplina de Sistemas de Organização Social. O artigo foi elaborado pelo Fábio Luiz Burgo, que é o professor dessa disciplina, também juntamente com o Ademir Antônio Casella e Adinor José Capelesso. Os tópicos abordados neste artigo foram as redes financeiras de proximidade, potencial para a construção social de territórios de desenvolvimento, a intermediação financeira para pescadores artesanais e aquicultores e o cooperativismo de crédito solidário, lições de sucesso e desafios para a inclusão da pesca artesanal. Os pescadores, apesar de terem uma vida financeira ativa, suas demandas em termos de produtos e serviços de crédito, poupança e seguros estão reprimidas. Perante esta situação, este público torna-se alvo fácil de agentes econômicos informais que praticam taxas de juros mais elevadas que aqueles empregados pelo sistema bancário. Este artigo discute medidas que podem auxiliar na construção de redes de cooperação solidária e inovações financeiras em territórios pesqueiros protagonizados de forma compartilhada por pescadores artesanais, aquicultores e agricultores familiares. As redes financeiras de proximidade, potencial de construção social de territórios de desenvolvimento. O conceito de finanças de proximidade é útil para se pensar como as organizações financeiras podem compor arranjos institucionais favoráveis às políticas de desenvolvimento e estabelecer uma relação de mão dupla com as comunidades e as redes sociais. Apesar de sua potencialidade, os planos de desenvolvimento adotados no Brasil nunca levaram em conta o setor pesqueiro, ignorando as suas particularidades produtivas e sociais. Os créditos disponibilizados incentivaram a construção de grandes barcos e unidades de beneficiamento que fortaleceram a pesca industrial. A pesca industrial, depois de fortalecida, acabou sobrecarregando os lotes pesqueiros, ignorando a capacidade de suporte dos ecossistemas aquáticos. A falta de pescados levou à transferência de esforços para as espécies antes exportadas pelo setor artesanal, aumentando ainda mais os problemas socioeconômicos enfrentados pelo setor. A criação do Ministério de Pesca e Aquicultura e a Lei da Pesca e Aquicultura são apenas alguns dos avanços para este setor. No entanto, mostram-se insuficientes para gerar melhorias significativas na qualidade de vida e contrabalancear o ritmo desenfreado da dinâmica de desenvolvimento convencional. Neste sentido, são necessárias medidas que permitam contornar a falta de interesse do sistema bancário em trabalhar com clientes de baixo poder aquisitivo que operam na informalidade. O conceito de finanças de proximidade é útil para se pensar como as organizações financeiras podem compor arranjos institucionais favoráveis às políticas de desenvolvimento e estabelecer uma relação de mão dupla com as comunidades e as suas redes sociais. E é nisso que entram as cooperativas de crédito. As cooperativas de créditos, essas organizações incentivam a democratização das relações econômicas e o fortalecimento dos empreendimentos. Sua presença não apenas amplia o acesso aos recursos públicos de crédito, como modifica o ambiente institucional local e o modo de funcionamento da rede bancária. As cooperativas de crédito são muito bem aceitas no setor agrícola. A intermediação financeira para pescadores artesanais e agricultores. A
A legislação brasileira inclui os pescadores, aquicultores e maricultores no interior da categoria de agricultura familiar no que se refere à política de crédito. Grande parte dos recursos de crédito não obtidos pelos pescadores via agentes financeiros formais é oferecida por pessoas de comunidade que atuam na área de comercialização do pescado. Esses agentes atuam principalmente repassando os produtos adquiridos dos pescadores artesanais para indústrias de processamento ou mercados públicos. Essas atividades ligadas à comercialização estão quase sempre associadas à prestação de serviços financeiros e serviços não monetários dos atravessadores aos pescadores. A ausência de estruturas próprias de financiamento e de comercialização e a inexistência de contratos formais entre os pescadores e as indústrias diminuem a autonomia econômica e financeira da pesca artesanal. E essa prática dificulta a implementação de novas práticas financeiras. Além de tudo isso, os pescadores têm uma imagem negativa dessas organizações, ou seja, das cooperativas de créditos, porque houve casos em que foi oferecido o crédito, no entanto, os pescadores não conseguiram pagar logo de seguida e as cooperativas de crédito ou bancos acabaram por tomar os imóveis como forma de liquidação. Atendimento financeiro via organizações formais. O baixo acesso do sistema financeiro reflete-se na operacionalização de políticas públicas de crédito para o setor pesqueiro. Essas dificuldades somam ao baixo grau de organização socioeconômica dos pescadores. O sindicato tem mais poder de mobilização e de promover inovação sociotécnica para os associados. De modo geral, não demonstram condições para encaminhar ações que visem facilitar o acesso da categoria às políticas públicas de crédito. Além do baixo acesso, em várias regiões, a Pronaf Pesca enfrentou vários problemas com a inadimplência, ou seja, as taxas de pagamento não as taxas de não pagamento ultrapassavam os limites definidos pelas normas bancárias. Isto acontece porque os pescadores exploram um recurso natural instável. Quando conseguem uma boa captura, aproveitam para quitar as suas dívidas, o que dificulta o pagamento de compromissos cujas datas de quitação foram pré-estabelecidas. Um exemplo disso foi o que aconteceu em Garopaba. Em Garopaba houve um sistema de crédito solidário, só que os pescadores acabaram não conseguindo liquidar as suas dívidas. E como foi uma aquisição de crédito conjunta, mesmo que alguns dos pescadores conseguissem quitar as suas dívidas, os outros não conseguiam. E acabou dificultando a liquidação total da dívida de alguns porque outros não conseguiam liquidar a sua, o que acabou também dificultando a concessão de novos créditos. Cooperativismo de crédito solidário, lições de sucesso e desafios. O cooperativismo de crédito tem dois perfis diferenciados. De um lado, os sistemas de cooperativismo verticalizados que adotam a lógica de centralização dos ganhos de escala e de um formato piramidal de organização de suas estruturas internas. Algumas das cooperativas de créditos que adotam esse sistema são o Sicob, Sicredi e Unicred. Do outro lado, os sistemas de cooperativismo horizontalizados, que preferem construir cooperativas de pequenos e grandes porte. Nesse caso estão o Cresol Brasil, Cresol Central, Ascob e Crenor. O cooperativismo de crédito de economia familiar e solidária representa uma consolidação de um novo modo de funcionamento de cooperativas. As regras que regem o funcionamento desses sistemas favorecem a organização financeira de proximidade.
Como dito anteriormente, este artigo discute medidas que podem auxiliar na construção de redes de cooperação solidária e inovações financeiras em territórios pesqueiros. Um processo de animação e de constituição de cooperativas mal planejado, sem transparência ou em que os conflitos não são resolvidos adequadamente, pode gerar impasses intransponíveis. Esses fatores muitas vezes impedem a formação da credibilidade, da autoconfiança e do espírito coletivo, ou seja, os elementos necessários para se formar uma organização financeira de base cooperativa e solidária. Pela metodologia adotada, a constituição das cooperativas é desenvolvida em etapas. Na primeira etapa, almejou sensibilizar os atores locais para a importância de se constituir cooperativas de crédito rural protagonizadas por pescadores, aquicultores e agricultores. Para despertar o interesse local pela proposta, procurou-se efetuar encontros municipais, reuniões comunitárias e mutirões de distribuição de cartilhas sobre o tema diretamente nas residências dos moradores. Nessa etapa, buscou-se também conquistar a adesão das principais organizações existentes nos municípios envolvidos. A segunda etapa visou aumentar o engajamento das lideranças locais e os diversos segmentos envolvidos, por meio da estruturação das coordenações provisórias da cooperativa, além de potencializar sinergias organizativas necessárias ao processo de cooperativa. Acredita-se que essa integração favorecerá a elaboração de projetos na ótica de desenvolvimento territorial sustentável, que fortaleçam a continuidade dos sistemas produtivos existentes e a reprodução social das populações locais. A terceira etapa previa a elaboração do projeto de constituição das cooperativas de crédito, exigência legal que visa demonstrar ao Banco Central a viabilidade social e sustentabilidade econômica do empreendimento. Para a definição dos locais em que o projeto foi iniciado, levaram-se em consideração os seguintes aspectos: possíveis deficiências no mercado financeiro local, existência de um sistema de cooperativa de crédito que se encontre geograficamente próximo, que possa oferecer um suporte técnico e organizacional adequado à iniciativa e filiar a futura cooperativa, ser uma região onde a atividade pesqueira e ou aquícola tenha forte significado econômico, social e cultural, permitir que a equipe universitária de apoio possa estar presente periodicamente para acompanhar o processo, preferencialmente ser uma localidade não atendida por outra cooperativa de crédito e que os serviços bancários existentes para as atividades ligadas à pesca artesanal sejam precários, de modo que a proposta ganhe mais força junto aos atores sociais, entidades e agentes governamentais e locais e, por último, haver interesse da comunidade e de organizações locais em realizar esse tipo de iniciativa. Em função desses condicionantes, definiu-se que as experiências piloto fossem desenvolvidas nos municípios catarinenses de Governador Celso Ramos e de Garopaba. Para a aplicação do projeto, efetuaram-se reuniões no âmbito municipal com o objetivo de problematizar o tema do cooperativismo de crédito e apresentar a metodologia do projeto para as lideranças. Após 2 anos, período em que foram realizadas dezenas de atividades, chegou-se praticamente ao final da terceira etapa prevista no projeto. Na fase final de elaboração do projeto de constituição a ser encaminhado ao Banco Central por sugestão do Sistema Agressal, o grupo organizador e demais envolvidos na iniciativa optaram pela construção inicial de um PAC, em vez de seguir na constituição de uma cooperativa singular. A iniciativa permite agilizar a oferta dos serviços financeiros pretendidos, pois o PAC independe da autorização do Banco Central e os atores locais ganham experiência para organizar sua própria cooperativa no futuro.
Registra-se que, apesar de não possuir conselhos de administração fiscal e conselhos de administração e fiscal juridicamente constituídos, um PAC atende plenamente seus associados, oferecendo os mesmos produtos e serviços financeiros que uma cooperativa singular. Após a decisão da construção de um PAC em agosto de 2012, notou-se que a singular de Imarui estava tendo dificuldades para acompanhar a construção do PAC de Garopaba. Após algumas negociações com a direção do sistema Cresol, o vínculo do PAC foi transferido para a Cooperativa de Águas Mornas, visto que essa organização possui maior capacidade operacional e se dispôs a prestar todo o apoio para consolidar a nova organização. Já em Governador Celso Ramos, o projeto enfrentou dificuldades ainda maiores para a sua implementação. Essa situação decorreu de um conjunto de fatores, com destaque para o debate sobre a construção de um grande estaleiro de plataformas marítimas, tema que gerou grande preocupação e controvérsias entre as lideranças, pescadores e agricultores. Para contornar esses problemas, tentou-se efetuar diversos contatos diretamente nas comunidades, procurando identificar pessoas para apoiar a divulgação das reuniões. Acredita-se que a baixa presença se deve a certa resistência à proposta, pois os pescadores já enfrentaram problemas com a presença de cooperativas de produção no passado. As dificuldades de mobilização das comunidades em ambos os municípios resultaram na interrupção dos trabalhos nessa microrregião. De modo geral, apontam-se diferenças entre as comunidades pesqueiras artesanais em termos de receptividade da proposta. Um dos entraves tem sido o clientelismo, presente no seio das organizações representativas, visto que grande parte dos pescadores tem o costume de esperar favores das direções e gestores públicos. Outro entrave parece estar associado ao processo decisório e administrativo da atividade, visto que os donos de embarcações não compartilham a gestão com parceiros. O quadro de incerteza acaba se refletindo na sua organização financeira, não estando habituados a participar de processos administrativos. Concluiu-se que, para fortalecer suas ações no desenvolvimento territorial, as cooperativas de crédito solidárias e suas redes devem expandir o seu público de atendimento. De um lado, precisam atingir diretamente as populações de baixa renda, especialmente por meio de iniciativas no campo das microfinanças, e de outro lado, incorporar progressivamente outras categorias sociais que são significativas na região. Esse processo inicia pela filiação de pessoas que possuam perfil socioeconômico semelhante e que tenham vínculos familiares com associados, como são os casos de feirantes, pequenos comerciantes e prestadores de serviços, artesãos, etc. Ou seja, embora as redes cooperativas já estejam relativamente bem consolidadas em algumas regiões rurais, e apliquem significativas somas de recursos de crédito social, não se observa claramente que suas ações incorporam os estratos de menores renda e o enfoque do desenvolvimento territorial e nas estratégias de financiamento. Portanto, além de ampliar o atendimento financeiro de algumas comunidades, de pescadores e agricultores que não possuem uma assistência financeira adequada, a experiência desencadeada em Garopaba e região representa uma espécie de laboratório social, em que poderá servir de referência a ser seguido por outras comunidades pesqueiras e agrícolas do país. Assim, essa inovação institucional pode fortalecer o surgimento de redes financeiras que tenham sua governança baseada na solidariedade, proximidade e sustentabilidade. Agradeço pela vossa atenção. Obrigada.